Meu nome é Eddie Usher, tenho 29 anos e, no último Natal, meu pai olhou nos meus olhos e me chamou de idiota por ter ficado com um presente da minha avó. O presente era um cheque de 5 milhões de dólares. Ele rasgou o dele, minha mãe rasgou o dela, minha irmã jogou o dela na lareira e ainda filmou as chamas, e meu irmão amassou o dele debaixo da mesa como se fosse papel de bala. Eu fui a única que dobrou o meu com cuidado, guardei na bolsa e disse obrigada. Na manhã seguinte, um gerente de banco trancou a porta atrás de nós, me fez sentar e disse 4 palavras que eu nunca vou esquecer. Minha família passou o resto do ano tentando recuperar aquilo de que riram, e o que fizeram para tentar mudar tudo transformou completamente o que eu achava que sabia sobre o meu próprio sangue. Agora deixe eu voltar um pouco no tempo, para a véspera de Natal, para o último jantar que minha avó preparou. Ela nunca trancou a porta da frente, não em 47 anos, e naquele dezembro a casa tinha o mesmo cheiro da primeira vez que a visitei, quando eu tinha 4 anos, fumaça de lenha vindo da lareira, pão de banana esfriando na bancada e um leve amargor no ar, algo que eu só fui entender depois. Subi a colina com meu Subaru velho, levando um saco de papel com maçãs da árvore que plantei atrás da casa que eu alugava, e ela me recebeu na porta com seu suéter amarelo e o avental de sempre, aquele que usava desde que o quadril começou a doer. Ela beijou minha testa como sempre fazia, com uma mão segurando meu rosto, como se estivesse confirmando que eu ainda era a mesma pessoa. Me conta da sua turma, ela disse, como dizia todo sábado, e sempre falava de verdade. Sentamos à mesa da cozinha com xícaras diferentes umas das outras, e eu contei sobre o Daniel, um menino que não falava nos trabalhos em grupo, mas escrevia textos que me deixavam mexida. Ela me ouviu com atenção total, com o rosto inteiro voltado para mim, e perguntou o que eu achava que ele precisava. Eu disse a paciência, e ela respondeu então dê a ele seus sábados. Contei sobre a cama que comprei no mercado de pulgas, com uma gaveta faltando, e ela riu dizendo que provavelmente era assombrada por algum fazendeiro que não aprovaria meus hábitos de leitura. A mão dela tremeu um pouco ao pousar a xícara, e eu fingi que não vi. Ficamos tricotando por um tempo, ela fazia algo pequeno e cinza que não quis me mostrar, e eu tentava, sem muito sucesso, terminar um cachecol que comecei em outubro. Do lado de fora, um cardeal desceu até o comedouro, pegou uma única semente e foi embora como sempre fazia, e ela o observou como se estivesse esperando por ele. Quando fui embora, ela colocou um envelope grosso na minha mão, ainda na varanda. Dentro havia 2 notas novas de $10 para gasolina. Ela me dava o mesmo envelope todo mês, e eu nunca usava. Guardava todos em uma caixa de sapatos debaixo da cama, porque o que ela me dava nunca foi só dinheiro para combustível. Eu ainda não sabia, mas aquele tinha sido o 3º último sábado à tarde que eu passaria com ela. Desci a colina de carro assobiando, sem imaginar. Minha mãe nunca ligava para perguntar como eu estava, ela ligava para contar como ela estava, descobrir o que eu tinha e decidir se precisava de alguma coisa daquilo. Ela me pegou na estrada, já a uns 15 quilômetros da cidade, com a seta fazendo um tic-tic constante no painel, quase como um metrônomo. Eddie, querida, você foi visitar aquela velha de novo? Era assim que ela chamava a mãe do meu pai. Nunca vó, nunca é Silvia, sempre é aquela velha. Eu vou aos sábados, mãe. Todo sábado. Ela suspirou daquele jeito que fazia parecer que eu estava sendo difícil. Ela está bem, querida. Tem a pensão dela. Meu irmão mais velho, Grant, estava lá com ela, eu conseguia ouvir ele mastigando alguma coisa ao fundo. Eddie, preciso de carona até a oficina do Dan na segunda. O caminhão quebrou de novo. Tenho aula na segunda, Grant. Então à tarde. Enquanto eu ainda estava na ligação, minha irmã Roland mandou mensagem. Ela morava a 1 hora dali, numa cidade maior, com um marido que aparecia bastante nas redes sociais, mas quase nunca nas conversas reais. Amiga, consegue me emprestar $200 só essa semana? Eu te pago depois, prometo. 3 emojis no final. Minha mãe continuava falando, preenchendo qualquer silêncio. Jantar de Natal. Seu pai quer carne assada. E vê se ela não fica horas cozinhando esse ano, Eddie. Ela se cansa e depois fica ali sentada olhando pra gente. Ninguém perguntou se minha avó estava se sentindo bem. Ninguém perguntou se o quadril dela tinha piorado. Ninguém perguntou por que a mão dela tremia ao servir o chá. Foi aí que percebi que, no fundo, eu estava esperando, em silêncio, que alguém perguntasse.
E naquele momento, numa estrada molhada de neve, tomei uma pequena decisão que só fui entender muito tempo depois. A gente se vê na véspera de Natal, eu disse. E, Eddie, a voz da minha mãe mudou para aquele tom de conselho disfarçado. Não deixe ela te convencer a ir morar com ela. Ela tem orgulho, mas sabe se aproveitar do seu. Eu desliguei. Meu pai nem estava na ligação, mas eu conseguia ouvi-lo mesmo assim, como se fosse o som de um relógio numa casa onde você cresceu. Ele vinha há anos dizendo para eu não deixar a própria mãe me enganar. Ele usava palavras como enganar. E, em toda a minha vida, eu nunca vi minha avó tentar enganar ninguém. A primeira coisa que ela me pediu para prometer não foi salvar a vida dela, foi guardar um segredo. Ela me contou num sábado, no fim de outubro, no jardim, enquanto a gente podava o alecrim para o inverno. A luz estava baixa, alaranjada, aquele tipo de luz que só existe em um jardim cuidado pelas mesmas mãos por 40 anos. Ela apoiou a tesoura no banco e se sentou com mais peso do que o normal. Você lembra da doutora Priya? Ela perguntou, referindo-se à doutora Okafor. Claro. Fui vê-la na terça. Eu esperei. Aprendi há muito tempo que minha avó contava as coisas no tempo dela, e tentar apressá-la era como querer apressar um tomate a amadurecer. Pâncreas, ela disse. Estágio 4. Eu sei desde julho. O banco pareceu inclinar debaixo de mim. Eu não chorei, e até hoje não sei exatamente por quê. Acho que uma parte de mim já sabia havia meses, como quando você sente que uma estação está acabando antes mesmo da primeira folha cair. Quimioterapia? Perguntei. Ela balançou a cabeça. Não. Quero passar o tempo que me resta aqui, neste jardim, naquela mesa da cozinha, com você às quartas-feiras, não presa a um soro. Vó, eu tenho 82 anos, Eddie. Já vivi muito, e vivi bem. Ela segurou minha mão, os dedos estavam frios, mas firmes. Eu não estou triste. Estou organizando as coisas. Ela arrancou um raminho de alecrim e colocou na minha palma. O cheiro ficou comigo desde então. Tenho um pedido. Ela me olhou com calma. Não conte para eles. Vó, eu quero que o Natal seja só Natal. Não quero clima de despedida, não quero seu pai ensaiando o discurso fúnebre na mesa. Ela deu um meio sorriso. Quero frango assado e vinho ruim. Quero mais um ano fingindo que ele ainda é o homem que eu criei. Os olhos dela brilharam daquele jeito antigo, o mesmo que vinha antes de algo importante. Além disso, ela continuou, ainda tenho algumas coisas para entregar. Fez uma pausa leve. Vai ser um Natal interessante. Eu não dormi naquela noite. 5 dias depois veio o dia de ação de graças, um mês depois o Natal, e nada do que ela dizia era por acaso. Na véspera de Natal, cada pessoa da minha família entrou na casa da minha avó com uma lista invisível na cabeça, disfarçada de carinho. Meu pai foi o primeiro, batendo a neve das botas como quem toma posse do lugar. Richard Usher tinha aquela postura de quem trabalhou décadas numa fábrica e se acostumou a se impor, mesmo quando isso já não resolvia tudo. Pendurou o casaco no melhor gancho e abriu a geladeira sem pedir. Minha mãe veio logo atrás, já soltando elogios calculados. Ai, a árvore está linda este ano. Não era um elogio, era avaliação. Vi os olhos dela percorrendo os enfeites, as guirlandas e a estrela prateada que meu avô tinha feito anos atrás, como se estivesse somando tudo mentalmente. Grant chegou com a namorada, que parecia bem mais nova do que era, e quase não falou com a nossa avó. Cumprimentou a mim. Ainda dando aula para aquelas crianças. Ele sorriu como se fosse brincadeira. Não era exatamente maldade, mas também não era inocente, o que tornava tudo pior. Roland foi a última a chegar, já com o celular levantado, gravando. Climinha de vó, gente, vocês precisam ver essa lareira. Ela nem chegou perto para abraçar a minha avó. Ela deu um beijo no ar, perto do rosto dela, e voltou a procurar o melhor ângulo com o celular. Minha avó se movia devagar entre o fogão e a mesa, usando aquele suéter amarelo que já parecia parte dela. Falava pouco. Observava a família com aquela calma atenta que eu via desde criança, o olhar de quem já não se surpreende com nada há muito tempo. Em um momento, cruzou o olhar comigo, sorriu de leve, como se dividisse uma piada com alguém que ainda nem tinha chegado. Margaret Roll,
amiga dela de décadas e dona de um sebo na rua El, apareceu com um pote de mel e ficou só uns 10 minutos. Antes de ir embora, tocou meu braço no corredor e disse baixinho: "Você é a única de quem ela fala com carinho. Espero que você saiba disso." No rádio da cozinha, uma música antiga do Bing Crosby tocava falhando, pulando um trecho, como fazia desde sempre. Ninguém nunca consertou. Nunca pareceu importar. A gordura do peru chiava na panela, e minha avó puxou uma caixinha de madeira que ficava ao lado da cadeira e colocou sobre a mesa, sem chamar a atenção de ninguém. Naquela noite, ela entregou 5 envelopes iguais, e antes mesmo do jantar esfriar, 4 deles já tinham sido destruídos ali, na frente dela. Ela esperou todos terminarem de comer. Levantou-se devagar, apoiando uma mão na cadeira, e pigarreou daquele jeito pequeno e preciso que sempre fazia antes de dizer algo importante. Mas a família continuou falando, como sempre. "Tenho algo para dar a cada um de vocês", ela disse. Grant revirou os olhos para Roland, e Roland devolveu o gesto. Minha avó abriu a caixa de madeira, tirou 5 envelopes cor creme, sem lacre, e foi passando um por um ao redor da mesa, deixando ao lado de cada pessoa. O meu foi o último. Quando colocou na minha frente, tocou de leve no meu ombro. Meu pai abriu o dele primeiro, como sempre fazia com tudo. Vi o rosto dele mudar, expectativa, confusão, e depois algo duro, fechado. Dentro havia um cheque, do banco First National Hollow Ridge, preenchido à mão com a letra inclinada da minha avó. O valor, $5 milhões. Grant começou a rir antes mesmo de terminar de ler. Se inclinou, viu o número e riu mais alto. "Vó, isso é brincadeira? Virou jogo de tabuleiro agora?" Roland soltou uma risadinha e levantou-o dela contra a luz, como se fosse bijuteria. Minha mãe fez uma expressão estranha, por um segundo pareceu uma criança que recebeu algo bom e não sabe o que fazer com aquilo. Aí meu pai falou, direto e sem emoção: "Isso é falso. Não sejam idiotas." Ele largou o cheque no prato, e o molho começou a manchar o papel. Minha mãe rasgou dela com calma e deixou as 2 partes ao lado da taça. "Mãe, sinceramente, isso não tem graça." Grant amassou o dele e jogou debaixo da mesa. Roland se levantou, foi até a lareira e jogou o envelope no fogo. A chama pegou pelo canto, e eu vi o número aquele 5 seguido de 6 zeros escurecer, se curvar e desaparecer em poucos segundos. Minha avó não piscou. Ela só olhou para mim. Eu peguei o meu envelope, dobrei o cheque uma vez e guardei no bolso interno da bolsa. "Obrigada, vó", eu disse. Ela apenas assentiu, uma única vez. Ninguém mais percebeu. Dirigi de volta para casa segurando o volante com força, como quem se agarra a um banco na igreja para não deixar as mãos tremerem. A neve caía pesada, e o limpador de para-brisa tinha um ritmo irregular, meio fora de compasso, algo que depois de 4 invernos já tinha se tornado estranhamente reconfortante para mim. Fiquei contando enquanto dirigia, como o Daniel da minha turma fazia com os dedos quando se sentia sobrecarregado: 1, 2, 3, 1, 2, 3. Minha avó tinha sido ridicularizada pelos próprios filhos e netos, ali na frente dela, e não reagiu. Só me olhou. Ela não estava confusa nem perdida. Era a pessoa mais lúcida que eu conhecia. Lia o jornal inteiro todo domingo, fazia anotações nas margens, me vencia no jogo de cartas a cada 2 semanas e, quando perdia, comprava chocolate como prêmio. Uma vez, corrigi um erro na minha declaração de imposto só de cabeça. E, 2 semanas antes do Natal, no jardim, ela tinha me feito uma pergunta que na hora pareceu apenas mais uma das reflexões silenciosas dela: "Se você tivesse $1 milhão, Eddie, o que faria primeiro?" Eu ri. "Não sei, acho que compraria material novo para minha turma. Estamos sem canetas para o quadro." Ela sentiu como se eu tivesse acertado uma resposta importante. Quando cheguei em casa, coloquei o cheque sobre a mesa da cozinha e fiquei olhando para ele sob a luz amarelada. O papel era pesado. Ao inclinar, dava para ver a marca de segurança se mover como óleo na água. O número bancário batia com o First National Hollow Ridge, por onde eu passava todos os dias. A assinatura era da minha avó, a mesma que eu via em todos os cartões de aniversário desde pequena. Virei o cheque. No verso, com a mesma caneta azul, ela tinha escrito, com aquela letra inclinada e calma: "Para quem ainda aparece aos sábados."
Sentei no chão da cozinha e fiquei ali por um bom tempo. O cheque estava sobre a mesa, acima de mim. Lá fora, a neve deixava tudo silencioso de um jeito estranho, como se o mundo estivesse ao mesmo tempo distante e muito próximo. Na manhã seguinte, fui ao banco não para sacar, só para confirmar. O gerente do First National Hollow Ridge me conhecia desde os meus 16 anos, e eu nunca tinha visto o rosto dele mudar daquele jeito. O nome dele era Benedict Strong. Usava um bigode que parecia ter atravessado décadas e tinha um cavalinho de plástico na mesa, que eu sempre imaginei ser lembrança de algum filho já crescido. Ele sorriu quando me viu entrar. Um minuto depois, já não sorria mais. Senhor Strong, desculpa incomodar logo depois do Natal, tirei o cheque da bolsa. Eu só queria confirmar isso. Minha avó me deu ontem e eu deslizei o papel pela mesa. Ele olhou. O sorriso travou. Então algo no olhar dele mudou. Um estalo quase imperceptível. Ele pegou o cheque com as duas mãos, e o rosto dele fez aquela coisa que eu só tinha visto em livros, perdeu a cor. Ficou da cor de dentro de um envelope. Eddie, ele disse meu nome como um médico chamando um paciente. Pode vir comigo um minuto? Ele se levantou na frente. Eu segui passando pelos caixas, pela guirlanda de Natal pendurada no cofre, até uma salinha privada com uma mesa longa e sem janelas. Ele segurou a porta para mim, entrou atrás e trancou. Depois apontou a cadeira. Senta. Isso é real? Eu perguntei. Ele sentou do outro lado, juntou as mãos e ficou olhando o cheque, depois para mim, depois pro cheque de novo. Eddie, ele respirou fundo. Você leu o que ela escreveu atrás? Li. Certo. Ele hesitou por um segundo. Sua avó veio aqui na primeira semana de novembro. Transferiu fundos para uma conta especial. Ela mandou preparar 5 desses cheques. Eu mesmo cuidei disso, Eddie. Eles são tão reais quanto essa cadeira onde você está sentada. Eu comecei a contar mentalmente, de trás para frente, como eu fazia com o Daniel quando ele ficava sobrecarregado. 10, 9, 8. Meus olhos foram até o cavalinho de plástico na ponta da mesa dele. Sem motivo nenhum, aquilo parecia o único objeto normal no mundo. A voz dele mudou de novo, agora completamente profissional. Eu vou te pedir calma. Isso é real. Tudo isso é real. Ele fez uma pausa curta. E isso aqui é só uma parte. Um advogado chamado Alverson vai entrar em contato com você. Eu não posso dizer mais do que isso. Eu saí do banco com 5 milhões na conta e a sensação estranha de que aquilo não seria o que mudaria minha vida naquela semana. Minha avó já era milionária muito antes de eu nascer. E a única pessoa da nossa família que alguma vez tinha perguntado algo sobre as finanças dela tinha sido a atendente que depositava o cheque da aposentadoria. Dirigi direto para casa dela ainda com o casaco de inverno, com aquele cheiro de papel de copiadora e café velho do escritório do Benedict grudado nas mangas. Ela estava na cozinha. O café já estava pronto. Não pareceu surpresa ao me ver. Na verdade, ela nunca pareceu surpresa em me ver em toda a minha vida. Você foi ao banco? Ela perguntou. Fui. E o Benedict, foi gentil com você? Ele ficou apavorado. Ela sorriu dentro da xícara. Aquela de sempre, com o passarinho desenhado, já rachada e mais velha do que eu. Empurrou outra xícara para mim. Senta, querida. Eu sentei. Seu avô me deixou $400 mil em 1998, ela disse, como se estivesse comentando o tempo. E uma casa. E um jardim. Ela tomou um gole. Eu não sabia o que fazer com aquilo. Tinha 55 anos. Dei aula de música por 30 anos. Nunca comprei uma ação na vida. Então o que a senhora fez? Fui para a biblioteca. Li tudo que consegui. Escrevi cartas para um homem em Chicago. Ele tinha uma coluna numa revista que eu gostava. O nome dele era Mr. Smith. Ela fez uma pausa. Ele me respondeu. A gente se escreveu por 17 anos. Nunca nos encontramos. Ele morreu em 2015. Ela olhou para mim, tranquila. E me deixou 40% da empresa dele.
Vó, eu tenho tipo 40 milhões. Edi, ela respondeu com calma. Mais ou menos, dependendo do dia da bolsa. Eu larguei a xícara na mesa. O cardeal na xícara me encarava com um olho lascado. Por que você nunca? Comecei. Porque ninguém nunca perguntou, ela respondeu, sem um pingo de amargura. Era como se estivesse falando do tempo. Seu pai me perguntou uma vez, em 2003, se eu queria que ele cuidasse do meu dinheiro. Eu disse não. Ele nunca mais tocou no assunto. Ele não perguntou por ajuda. Ele perguntou por controle. Eu não sou obrigada a entregar minha vida a alguém que confunde essas coisas. Ela estendeu a mão e apertou a minha. Eu não dei dinheiro para eles ontem, Edi. Eu dei uma última chance de me perguntarem por quê. E não perguntaram. Foram exatamente 112 minutos até minha família parar de chamar o cheque de falso e começar a chamar de deles. O Benedict teve que fazer uma ligação de compliance. Ele ligou para o meu pai porque meu pai ainda constava num cadastro antigo de conta conjunta de mais de 20 anos atrás. Ele não explicou nada. Só disse que tinha uma transferência grande processada. Foi o suficiente. A primeira ligação veio enquanto eu ainda estava na cozinha da minha avó. Depois outra. E outra. Meu celular, virado na mesa, vibrou 32 vezes em 45 minutos. Eu contei porque não conseguia pensar em mais nada. As mensagens da Roland vieram em avalanche. Eu preciso do meu cheque. Mudei de ideia. Foi engano. Ed, amor, a gente pode conversar? Tenho que pagar meu depósito de armazenamento. Você não precisa de tudo isso. Seja justa. O áudio do Grant veio mais pesado, mais alto. Você vai devolver isso. Isso é dinheiro da família, sua parasita. Tá me ouvindo? Minha mãe deixou um recado chorando. Mas não era um choro comum, era aquele choro ensaiado, com pausa e soluço no momento certo. Edi, querida, você não entende o que está fazendo com essa família. Eu fui tão paciente. Eu nunca te pedi nada. Eu olhei para minha avó. Ela estava calma. Comendo uma torrada. Me observando como quem vê uma tempestade que já tinha previsto há muito tempo. Vou desligar isso, eu disse. Bom, ela respondeu. 40 minutos depois, começaram as batidas na porta. Meu pai. Vi o caminhão dele pela janela da cozinha antes mesmo de ouvir de verdade. Ele subiu a calçada naquele passo dele, o tipo de andar de quem tenta parecer razoável por fora, mas já está fervendo por dentro. Minha avó se levantou devagar e foi até a porta da frente. Não abriu. Ficou só do outro lado do vidro. Meu pai socou a porta. Abre isso. Mãe? Richard, ela disse, calma, através do vidro. É 26 de dezembro. Não é um bom momento. Você deu 5 milhões para ela. Eu dei 5 milhões para cada um de vocês. 4 queimaram o deles. Mãe? Richard. Vai para casa. Ela não levantou a voz em nenhum momento. Eu vejo você quando eu quiser ver você. E então ela girou a chave. Pela primeira vez em 47 anos. Meu pai ficou parado na varanda por um tempo longo demais. Depois virou e foi embora. Minha avó voltou para a mesa como se nada tivesse acontecido. Ela pegou a torrada com calma e disse, como quem comenta algo pequeno, bom, então começou. A semana em que minha avó quebrou o quadril foi a semana em que eu parei de fingir que ainda ia conseguir mantê-la comigo por muito tempo. A queda aconteceu no jardim, numa terça-feira de janeiro. Ela tinha saído para espalhar sementes para o cardeal. Escorregou num pedaço de gelo escondido pela neve. Ficou no chão por quase 40 minutos antes de eu passar de carro, a caminho da livraria, e ver a porta da frente meio aberta. O hospital quis internar. Ela quis cuidar dos paliativos em casa. E foi isso que ela teve. O documento já estava pronto havia 3 meses, assinado e reconhecido com Wolverson. Eu pedi afastamento da escola Brier Hollow Elementary. A diretora, uma mulher discreta chamada Sra. Osgood, me olhou por um longo momento e disse, tire o tempo que precisar, Edi. Volte quando puder.
Passei a morar no quarto de hóspedes dela, o mesmo com flores prensadas na parede e uma colcha antiga feita pela mãe dela. Coloquei um monitor de bebê na mesa de cabeceira. Theo, o professor de educação física, um homem bom, simples, sem perguntas desnecessárias, levou minhas coisas na caminhonete e não tentou invadir nada do que eu não queria explicar. Meu pai apareceu uma vez. Ficou 20 minutos. Disse para ela deixar o Grant levá-la para casa dele. Ela respondeu: Richard, eu já estou em casa. Ele nunca mais voltou. Todas as noites eu lia para ela. Ela gostava de Vila Cater, principalmente Mayatone, que tinha sido presente de casamento da mãe dela. Eu lia devagar. Ela fechava os olhos. Às vezes corrigia minha pronúncia de nomes de cidades antigas. Às vezes só dormia. A água com limão e mel na mesa de cabeceira congelava nas bordas durante a noite, porque o aquecedor era velho e as paredes finas demais. E toda manhã, quando eu trocava o copo, eu notava com uma espécie de medo silencioso que minha mão era menor do que a dela já tinha sido e que nunca chegaria a ser daquele tamanho. A gente tinha encolhido, cada uma do seu jeito, naquele inverno. Num dia de quinta, perto do fim, ela pediu que eu abrisse a gaveta de cima da cômoda. Dentro havia uma chave de latão presa num laço de couro. Ela colocou na minha mão. Quando o Overson ligar, disse ela, entrega isso para ele. Ele vai saber o que abre. Vó, ainda não. Mas vai ser logo, Edi. E tudo bem. Ela morreu do mesmo jeito que viveu, no próprio ritmo, sem alarde, num quarto com cheiro de livros antigos e lã. 3 de fevereiro de 2026. Terça-feira. 5h47 da manhã. Eu sei porque olhei no relógio de viagem na mesa de cabeceira. Um daqueles relógios com ponteiro de segundos barulhento, presente de um marido de professora na lua de mel em 1962, que sempre marcou o tempo meio errado e ela nunca trocou. Ela já estava em silêncio havia 2 dias. Na manhã anterior, tinha apertado minha mão e dito: Edi, eu tenho muito orgulho de você. Depois disso, não falou mais nada. Eu tinha cochilado na cadeira. Eu acordei porque o aquecedor no porão desligou. Ele simplesmente parou, e a casa ficou num silêncio estranho, pesado. Foi aí que eu entendi, de um jeito que não era pensamento, que ela tinha ido embora. A mão dela ainda estava na minha. Ainda estava quente. Eu não chorei de imediato. Fiquei ali sentada um tempo, só ouvindo a manhã nascer. O radiador deu um estalo seco. O cardeal veio até o comedouro, pegou uma semente e foi embora. Como sempre. Depois disso, eu liguei para ela. Ela chegou em menos de 1 hora. Sentou ao meu lado e segurou a outra mão da minha avó. Era uma mão que ela segurava desde 1974. Depois liguei pro meu pai. Ele atendeu no quarto toque. Eu contei. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. A voz dele quebrou no meio da resposta, e por um instante eu achei que ele ainda fosse capaz de ser humano. Aí minha mãe pegou o telefone. As exéquias vão ser quando, Edi? Eu tenho um compromisso no dia 10. Eu desliguei. O funeral foi naquele sábado. Minha avó deixou instruções escritas. Queria o suéter amarelo de sempre. Queria ser enterrada ao lado do marido, no pequeno cemitério atrás da igreja luterana que ela nunca tinha frequentado na vida. Queria que o Richard não fizesse discurso nenhum. E queria que eu lesse um poema. Eles vieram todos. E choraram alto. Meu pai vestia um terno preto que já não servia mais nele. Minha mãe se agarrava no braço dele como se aquilo fosse sustentação. A Roland gravou o cortejo escondida atrás dos óculos escuros. Depois postou com um filtro que deixava tudo mais suave. A legenda era: processo de cura. Eu não filmei nada. E não chorei até aquela noite. Se você chegou até aqui comigo, se já perdeu alguém que te amava mais do que você conseguia entender na época, deixa um like no vídeo. E escreve nos comentários o nome dessa pessoa. Eu leio todos. Eu peço isso porque o que vem depois é a parte que eu não tinha certeza se conseguiria contar. E saber que você está aqui deixa isso um pouco mais fácil. Fica comigo. Volta comigo um pouco. Meu pai ligou pro advogado antes mesmo dos coveiros terminarem o café.
O Alverson me contou depois porque ele sempre contava as coisas no tempo dele, e porque, entre outras coisas, ele tinha senso de humor. Disse que meu pai tinha deixado 3 mensagens de voz até o meio-dia do dia do funeral. Todas perguntando quando o testamento seria lido. O Grant apareceu na minha casa na noite seguinte. Entrou sem bater, porque a gente cresceu numa casa onde ninguém batia na porta. Sentou na ponta do sofá ainda de terno de funeral e foi direto ao ponto. Você sabe para quem ela deixou a casa? Não, Grant. Você tava lá toda semana. E daí? A gente não falava disso. Ah, qual é, Eddie? A gente falava da escola. Do jardim dela. Do jogo de cartas. Eu não sei o que tem no testamento. E não me importa. Ele me encarou por um tempo longo, daquele jeito dele de tentar decidir se alguém está mentindo. O Grant nunca foi bom em ler as pessoas. Ele pegou uma cerveja da minha geladeira sem perguntar e foi embora como se nada tivesse acontecido. Na segunda-feira seguinte, o Alverson me ligou. A voz dele era exatamente como eu lembrava da única vez em que o tinha visto na mesa da minha avó, calma, grave, com aquele tom de alguém que fala devagar demais para nunca errar. Quase como um violoncelo afinando. Senhorita Usher, sua avó me contratou há muitos anos. Haverá leitura do testamento no meu escritório, dia 20 de fevereiro, às 10 da manhã. Todos os familiares diretos estão incluídos. Gostaria que a senhora estivesse presente. Tudo bem. Ele fez uma pausa curta. Há também um cofre aqui no escritório, organizado por ela. Vou lhe perguntar no dia da leitura se você tem a chave. Eu tenho. Ótimo. Doutor Alverson, posso te fazer uma pergunta? Pode. Ela te disse o que tem no testamento? Silêncio. Longo. Ela disse. Isso vai surpreender alguém? Ele soltou uma risada curta, seca. Senhorita Usher, isso vai surpreender absolutamente todo mundo naquela sala. Exceto eu e você. E até você, talvez um pouco. O dia da leitura foi numa sexta-feira. Eu vesti um vestido cinza. Dirigi até a cidade com uma ideia na cabeça que estava completamente errada. Meu pai usou as mesmas palavras do dia em que rasgou o cheque. Isso é uma piada? E depois disse de novo, mais alto, como se a sala não tivesse entendido. A sala de conferência do Alverson tinha um relógio de madeira na parede. E aquele relógio fazia mais barulho do que qualquer relógio que eu já tinha ouvido na vida. Meu pai estava de um lado da mesa. Minha mãe ao lado dele, com a mão presa no braço dele como se fosse uma âncora. Grant na frente. Roland no fim da mesa, mexendo no celular até o Alverson pedir, sem levantar o tom, que ela guardasse na bolsa. Mag estava ao meu lado. Eu tinha pedido para ela vir. Minha avó também tinha pedido. O Alverson abriu uma pasta verde escura. Colocou os óculos e não olhou para ninguém. Este é o último testamento de Sylvia Marigold Usher. Datado de 14 de abril de 2022. Testemunhado por Margaret Irol e pela doutora Priya Okafor. Reconhecido em cartório na minha presença. Ele começou a ler. Primeiro, os itens específicos, a xícara do cardeal para mim, o jogo de cartas de bride para Mag, a estrela soldada para a igreja luterana, o piano para a escola primária. O maxilar do meu pai já estava travado. E o restante do patrimônio. O relógio parecia mais alto ainda. Incluindo a residência na Linen Hollow Road, as 23 acres ao redor, todas as contas de investimento e os bens restantes, avaliados em aproximadamente 40,2 milhões de dólares líquidos. Uma pausa. Após a distribuição dos 5 presentes anteriores, ele virou a página. Fica integralmente destinado à sua neta, Ed Rosemary Usher. Ninguém falou. Só o relógio. Meu pai ficou parado por 3 segundos inteiros, como se o corpo dele estivesse tentando decidir se aquilo era real. Depois levantou. Isso é uma piada? Senhor Usher, por favor, sente-se. Isso é uma piada, ele repetiu. Não é piada. É um documento legal. Por favor, sente-se.
Minha mãe soltou um som baixo, quase um choque engolido, como uma xícara sendo colocada com força demais na mesa. Grant estava me encarando. Roland já tinha puxado o celular de novo. O Alverson continuou lendo a cláusula explicativa com a mesma voz firme de antes, sem pressa, sem emoção. Deixo isto para minha neta, Eddie. Ela é a única que me visitou aos sábados. Veio sem interesse, apenas por amor. Cuidou de mim no fim da vida. Nunca perguntou o que eu tinha. Meu pai sentou. E ficou olhando para a mesa como se não fosse mais parte da sala. Mag, ao meu lado, segurou minha mão por baixo da mesa. E eu segurei de volta. O processo chegou pelo correio 4 dias depois da leitura do testamento. E eu soube, antes mesmo de abrir o envelope, qual deles tinha sido o primeiro a digitar aquilo. Era um envelope pardo, pesado. Eu passei a mão no papel antes de abrir, sem saber por quê. O cheiro também veio junto, papel de escritório, toner, couro antigo. Coisas de advogado. A ação foi movida em nome de Richard Usher, Linda Usher, Grant Usher e Roland Usher Briggs. O motivo: influência indevida. Eles alegavam que eu tinha manipulado uma mulher idosa e fragilizada para ficar com toda a herança. Eu sentei no chão da cozinha e comecei a rir. Não foi um riso bonito. Foi aquele tipo de riso que aparece quando chorar parece pior. Liguei pro Alverson. Ele já estava esperando. Vou te representar, senhorita Usher. Sem custo. Eu devo isso à sua avó. 30 anos de confiança. Deixa comigo o que ela começou. Depois liguei pro hotel. Ele estava na garagem, raspando o gelo do carro, e colocou o telefone no viva voz. Devo tentar um acordo? Só, dar alguma coisa para eles? Ele ficou em silêncio por um segundo. Eu ouvia o gelo sendo raspado. Eddie, ele disse por fim, você não fez nada errado. E sua avó sabia exatamente o que estava fazendo. Ceder seria desrespeitar isso. Tá. Só isso? Só isso. E foi isso. Esse era o Theo. Meu pai mandou um e-mail na manhã seguinte. Assunto: reunião de família. Eddie. Precisamos conversar. Isso já foi longe demais. Eu encaminhei pro Alverson. Ele respondeu por mim. Curto, educado, dizendo que qualquer comunicação deveria ser feita diretamente com o escritório. A Roland começou a postar vídeos indiretos. Sentada no carro, sem maquiagem, falando por 7 minutos sobre uma traição familiar em que ela não podia explicar por motivos legais. Os seguidores reagiam em massa. Fica forte, rainha. Família é tudo. Sinto muito, amor. Eu vi 2 vídeos. O terceiro eu não vi. Minha avó já estava enterrada havia 18 dias. A audiência só aconteceria em outubro. O Alverson disse que inventário era lento. E inventário contestado era ainda pior. Eu teria que viver 7 meses e meio com o nome da minha família ao lado do meu num processo judicial. Voltei ao trabalho na segunda-feira. Daniel ficou feliz em me ver, como se nada no mundo tivesse mudado. O cofre que minha avó tinha me deixado a chave não guardava ações nem escrituras. Guardava outra coisa, prova de que ela tinha prestado atenção em tudo. O Alverson foi comigo até a casa dela num sábado de maio. As lilazes já estavam começando a florescer. Ele caminhava pelos cômodos com um respeito silencioso, como alguém que conhecia bem a mulher que tinha vivido ali mesmo sem nunca ter vivido ali. O cofre ficava no fundo do armário do quarto dela, escondido atrás de uma fileira de cardigãs. Ele me observou enquanto eu girava a chave de latão. Dentro havia 3 coisas. A primeira era uma pasta jurídica grossa, o testamento, as autenticações, e 3 avaliações de capacidade feitas pela doutora Okafor ao longo dos anos. Todas consistentes, todas datadas, todas assinadas. O Alverson soltou um sorriso curto, sem alegria. Sua avó entendia de litígio, ele disse. A segunda coisa era um maço de cartas. Todos os cartões de aniversário que eu já tinha enviado para ela, começando com um desenho de giz de cera que fiz aos 4 anos. Ela tinha guardado tudo. Organizado por ano, com anotações pequenas a lápis no verso. A terceira era um álbum de couro.
Eu não entendi o que era no começo. Verde, macio, cantos gastos, fechado com um cadarço que ela provavelmente já tinha trocado uma vez. Abri ali mesmo, sentada no chão do quarto. Era um diário. Ou algo parecido. Cada página tinha uma data, algumas linhas na letra inclinada dela, e às vezes um objeto colado, uma folha seca, uma pena, um ingresso antigo. 5 de fevereiro de 2015. Eddie veio. Lemos sobre as pradarias de Nebraska. Ela chorou um pouco na parte do arado. 22 de outubro de 2016. Eddie veio, trouxe maçãs, ajudou na calha do telhado. 19 de agosto de 2018. Eddie veio cansada da primeira semana como professora. Dormimos às 2 no sofá. Cada sábado. Todos eles. 10 anos seguidos. Mais do que eu tinha consciência de ter ido. 487 registros. Eu contei depois, sentada na beira da cama. Na página 112 havia uma mancha de chá, marrom clara. A anotação embaixo dizia: Eddie trouxe torta. Rimos demais. Eu chorei pela primeira vez desde o funeral. Eu chorei ali também. Não em silêncio bonito, aquele tipo de choro que escapa sem pedir permissão. Enfiei o rosto na manga da camisa, sentada no chão do quarto dela, enquanto o Overson ficava no corredor fingindo educadamente olhar pela janela. Naquele momento, eu não estava sozinha no processo. Ela tinha contado todos os sábados. O juiz que decidiu o caso do testamento tinha estudado com minha avó no ensino médio, em 1962. Ela repetiu isso 2 vezes antes da audiência começar. O nome dela era juíza Bernadette Ames. Ela se recusava rotineiramente de casos em que havia qualquer ligação pessoal. Minha avó e ela tinham sido colegas numa turma de 51 alunos. Aquilo, segundo ela, era apenas um conhecimento. Não era impedimento. Ela poderia julgar o caso. E anunciou isso em audiência pública. O advogado da minha família não contestou. Acho que ele também já sabia que não havia muito mais pelo que lutar ali. Alverson manteve a mesma calma o tempo todo. Ele conduziu a juíza pela documentação do testamento, pelas avaliações médicas e pelos depoimentos assinados. A doutora Priya Okafor prestou depoimento vestindo um terno azul marinho, com a precisão fria de quem já tinha falado em tribunal muitas vezes antes. Ela avaliou minha avó 3 vezes, em 2022, no momento da assinatura do testamento, em 2023, numa revisão de acompanhamento, e em 2024, porque minha avó havia solicitado. As 3 avaliações concluíram a mesma coisa: plena capacidade testamentária. A última tinha sido feita 11 semanas antes da morte dela. Depois foi a vez da Mag. Ela subiu à tribuna com os óculos de leitura e um broche de prata pequeno, o mesmo que minha avó tinha lhe dado no aniversário de 50 anos. Meritíssima, Sylvia Usher e eu jogávamos bridge toda quarta-feira por 40 anos, ela disse. Na última semana dela, ela ainda lembrava da jogada que eu errei em setembro de 1987. Ela fez uma pausa leve. E ainda me provocava por isso. Então Mag olhou para o meu pai. Ela não era influenciável. Era a pessoa mais inabalável que eu já conheci. Depois veio o interrogatório do advogado da família. Eu já tinha imaginado 1000 versões daquela conversa. Nenhuma delas serviu de nada. Senhorita Usher, alguma vez você sugeriu à sua avó como deveria dividir o patrimônio? Não. Conversou sobre finanças com ela? Não. Eu nem sabia que ela tinha patrimônio. Alguma vez tentou influenciá-la a favorecê-la? Não, senhor. Ele fez a pergunta final, a que parecia simples demais para ser inocente. Então por que, na sua opinião, ela deixou tudo para você? Eu não estava preparada para aquilo. Pensei por um instante. Olhei para Mag, olhei para a cadeira vazia ao lado dela, a cadeira de sempre, que ninguém tinha ocupado. Eu ia porque era sábado, meritíssima, eu disse. Só isso. A juíza anotou algo. Eu não consegui ver o que era. Ela ergueu os olhos. O tribunal considera o testamento válido conforme executado. A contestação é indeferida. Os autores deverão arcar com os honorários advocatícios da parte ré.
Alverson apertou meu ombro uma vez. Eu não olhei para o meu pai. Meu pai chamou a própria filha de a pior filha que já teve na frente de um jornalista local, e na terça-feira seguinte o Hollywood Chronicle transformou aquilo em destaque de manchete. Aconteceu no corredor de mármore fora da sala 3. Eu estava andando com Alverson em direção às escadas quando meu pai saiu do banheiro do outro lado do corredor. Ele me viu. E alguma coisa que ele tinha segurado por 9 meses simplesmente caiu. Você é a pior filha que eu já tive, Eddie. A voz dele ecoou no corredor. Mármore não perdoa a raiva. 3 pessoas viraram a cabeça. Entre elas, uma mulher jovem com um bloco de notas e crachá de imprensa do Chronicle. Ela não desviou o olhar. Apenas anotou, com calma. Eu não respondi. Continuei andando. Alverson colocou a mão no meu cotovelo e me guiou adiante, sem pressa. Grant veio atrás. Você não sente culpa? Ele perguntou, sem chegar a gritar. Eu parei. Virei. O Grant tinha sido meu irmão por 34 anos. Ele tinha me empurrado numa piscina quando eu tinha 6. Tinha me ajudado a mudar de casa 3 vezes. Ele tinha pego o dinheiro emprestado e nunca devolvido. Tinha aparecido no dia de ação de graças sem nem avisar. Tinha ficado em pé diante do caixão da minha avó sem derramar uma lágrima. Não, Grant, eu respondi. Nem um pouco. A Roland estava fazendo live direto da sala do tribunal. O oficial de justiça pediu 2 vezes para ela guardar o celular. Ela ignorou. O vídeo dela foi derrubado pela plataforma em menos de 1 hora por violar regras de transmissão em ambiente judicial. Ela perdeu, segundo ela mesma comentou depois, cerca de 7.000 seguidores numa única tarde. Na prática, ela tinha cruzado a linha entre aparente em luto e espetáculo constrangedor diante de uma plateia que ela mesma tinha cultivado. Naquele dia, eu fui para casa e fiquei sentada na cozinha fria, bebendo chá. O Theo apareceu com comida que ele não fingiu nem por um segundo que tinha feito. A gente comeu em silêncio. Na terça de manhã saiu a matéria no jornal. A manchete era neutra: Tribunal de Sucessões mantém validade de testamento contestado no caso Usher. O texto era factual, sem exageros, mas tinha uma citação destacada. As palavras do meu pai estavam impressas em um box no meio da página. E no último parágrafo, um detalhe pequeno, quase perdido, que eu só percebi depois: o Sr. Richard Usher foi desligado de seu cargo em uma fabricante regional de peças no início deste ano. A empresa anunciou o encerramento das atividades em março. Não era vingança. Era reportagem. Mas saiu numa cidade que lê cada linha. Cidade pequena não esquece. Principalmente quando alguém queima dinheiro na frente de uma pessoa morrendo. O spa da minha mãe tinha uma faixa de inauguração que já tinha 2 anos, desbotada, torta, pendurada no todo como se estivesse cansada de existir. Começou a perder clientes na 3ª semana de novembro. Não foi de uma vez. Uma cliente de terça parou de marcar. Depois uma de sexta. A dona da floricultura do outro lado da rua, que tinha sido amiga da minha avó no coral, passou semanas indo e voltando sem nunca olhar para dentro. Em dezembro, minha mãe me ligou chorando e pediu ajuda. Eu disse não. Com cuidado. Ela desligou. O escritório de construção do Grant, basicamente um canto alugado dentro de um galpão, foi retomado pelo proprietário no fim de janeiro. Ele estava 3 meses atrasado. O dono do imóvel, que tinha estudado com meu pai, tinha sido paciente até onde deu. O jornal local publicou o processo de retomada lá no fundo da seção de avisos legais. Mas, naquela cidade, as pessoas leem até o que fica no fundo. Meu pai não conseguiu outro emprego. Ele tentou em 3 lugares. Nenhum deles retornou. Aos 58 anos, depois de 30 anos no mesmo fabricante, ele virou um tipo de trabalhador que o mercado já tratava como inexistente. Minha mãe se mudou para a casa da irmã em Ohio em novembro. Meu pai ficou na casa onde eu cresci. Não chamou ninguém. Não abriu a porta para ninguém. E então, sobrou a Roland. A matéria que o Chronicle publicou acabou sendo compartilhada por um blog regional de curiosidades humanas. Algo pequeno, quase esquecido. Mas isso gerou comentários, e esses comentários viraram uma thread.
E nessa thread, uma mulher de Akron enviou uma mensagem para o marido da Roland, o Marcus. Ela falou sobre dívidas no cartão de crédito. Valores que não batiam com a renda da casa. O Marcus já desconfiava havia um ano. Ele resolveu olhar. E encontrou $80.000 em dívidas escondidas. Ele pediu o divórcio em abril. A Roland foi morar com a minha mãe em Ohio no fim de maio. Naquele ponto, ela já tinha perdido cerca de 12.000 seguidores e qualquer ilusão de controle que achava que ainda tinha sobre o nosso pai. Eu e o Theo estávamos na cozinha dele quando recebi a mensagem contando do divórcio. Ele me olhou. Eu olhei para ele. Você não fez isso, ele disse. Eu sei. E a gente ficou ali com aquilo mesmo assim. O que ninguém da minha família nunca parou para perceber é que minha avó tinha, silenciosamente, sustentado a escola deles por 40 anos. Eu descobri isso num sábado quente de maio, mexendo nas coisas da mesa dela. Eu tinha decidido não vender a casa. Não conseguia. Conversei com a Mag, a mesma Mag do sebo, e disse que ela podia usar os 2 cômodos da frente como uma segunda unidade da loja. Ela chorou, depois aceitou, depois trouxe caixas. Estávamos organizando as gavetas juntas quando encontrei o caderno. Era pequeno, de couro macio, preso com um cadarço marrom antigo. Estava escondido atrás do forro da última gaveta da escrivaninha. Um esconderijo feito por alguém que não queria ser pega fazendo o bem. Abri. Cada página era um ano. Cada ano tinha uma linha. Leite, $840. Leite, $900. Livros didáticos, $1.200. Leite, $950. Biblioteca, $400. E assim por diante, por 40 anos. A última anotação era de novembro de 2025. Leite. Livros. Um novo conjunto de bateria para a sala de música. No final, embaixo, um total escrito com a letra firme dela. $284.600. Brier Hollow Elementary. Minha escola. A escola onde eu dava aula. A escola onde o Daniel, meu aluno do 3º ano que quase não falava em grupo, tomava seu caixinha de leite todo dia no almoço como parte de um programa de nutrição que, segundo a escola, era financiado por um doador anônimo. Ninguém nunca tinha feito perguntas. Eu me sentei no chão da cozinha dela com o caderno no colo e fiquei assim por quase 1 hora. Um dia, folha de carvalho seca caiu da contracapa. Ela tinha escrito embaixo. 1º dia do Benji, outubro de 1984. Eu não sabia quem era Benji. Perguntei depois para Mag. Ela ficou me olhando por um tempo e disse, bem embaixo. Seu pai. Ele era aluno da pré-escola. Minha avó tinha começado a alimentar a escola no ano seguinte ao que o filho dela entrou lá. E continuou alimentando durante toda a vida dele: infância, adolescência, formatura, casamento, filhos, netos. Ela tinha sustentado a escola que sustentava a gente. E nunca contou isso para ninguém. Nem para mim, que passei anos dentro daquelas mesmas salas dando aula sem saber que os marcadores de quadro branco vinham, na prática, do bolso dela. Minha mãe apareceu na minha cozinha em fevereiro com uma cara que eu nunca tinha visto nela antes. Não era atuação, não era controle. Era só ela. Ela não avisou que vinha. Pegou um ônibus em Ohio, desceu na estação e caminhou o último trecho no meio da lama, usando um casaco que um dia já tinha sido elegante e agora era só um casaco. Bateu na minha porta como alguém que não tem certeza se ainda é bem-vinda. 2 batidas leves. Eu deixei ela entrar. Fiz chá. A gente quase não falou no começo. Ela tinha emagrecido de um jeito diferente, não era dieta barulhenta como antes, cheia de comentários e justificativas. Era o tipo de emagrecimento que a tristeza faz sem pedir licença. As mãos dela tremiam quando segurava a xícara. Eu li sua carta, Edi. Tá. Aquela que o Sr. Alverson me entregou depois da leitura do testamento. Eu não abri antes. Não consegui. Ela tentou beber, mas largou a xícara na mesa porque começou a chorar em silêncio, um tipo novo de choro, sem espetáculo. Eu lembro de uma terça-feira específica, antes de você nascer, ela disse. Eu fui na sua avó e fui ríspida.
E ela entendeu. A própria sogra dela também tinha sido difícil com ela. Ela disse que não queria repetir isso. Ela respirou fundo. E ela me disse: eu te perdoo, linda. Eu te perdoo há 30 anos. Minha mãe colocou o rosto nos braços em cima da mesa da minha cozinha. Eu deixei ela chorar. Não encostei. Não tentei consertar. Só levantei e fiz mais chá. Quando ela ergueu a cabeça, a maquiagem tinha sumido. E o rosto dela parecia o de antes de eu existir. Por um segundo, eu estava olhando para uma versão da minha mãe que eu nunca tinha conhecido. Eddie, eu nunca te pediria isso, ela disse. Mas o spa, 100 e poucos mil. Eu consigo pagar de volta. Eu consigo, eu. Eu olhei para ela. E não senti raiva. Nem nada afiado. Só um cansaço estranho. E uma ternura que não sabia mais para onde ir. Mãe, eu disse, eu não vou te dar dinheiro. Ela assentiu. Já esperava. Mas eu vou criar um fundo, eu continuei. No nome dela. Para a faculdade. Para os meus filhos, se eu tiver. E para as crianças de Hollow Ridge que precisarem. É isso que eu vou fazer com o dinheiro. É isso que ela faria. Ela assentiu de novo. Levantou. Me abraçou rápido, como se fosse só um gesto que ainda precisava existir. E foi embora. Eu não tô mais com raiva de você, eu disse na porta. Eu só não te conheço mais. Ela não virou. Mas assentiu. Na terça-feira seguinte, eu pedi demissão da Brier Hollow Elementary. Na sexta, eu já tinha alugado uma casa pequena numa cidade do Maine que eu nunca tinha pisado na vida. A diretora Osgood não tentou me convencer a ficar. Ela me conhecia há 4 anos. Viu meu retorno depois da licença. Viu o processo. Viu eu dar aula para crianças de 9 anos como se o chão não estivesse mudando todo dia de manhã mesmo quando estava. Ela aceitou minha carta de demissão com um pequeno aceno seco e disse: você vai ser uma boa professora onde estiver, Eddie. Você já é. Eu montei a fundação junto com o Alverson. 20 milhões de dólares. O fundo de bolsa Sylvia Usher. A ideia era simples: cobrir matrícula, livros e até o leite de qualquer aluno que precisasse, do ensino básico até a faculdade, no condado de Hollow Ridge. Alverson chorou em silêncio no próprio escritório quando assinamos os papéis. Foi a única vez que eu o vi chorar. Ele tinha amado ela. Eu sempre soube. Eu não vendi a casa. Não consegui. Transferi o direito de uso para Mag durante toda a vida dela, para o sebo. Ela batizou a nova unidade de Sylvia Second Reading. Pintou a placa com as próprias mãos. Eu me inscrevi para uma vaga de 4ª série em uma escola de Nevory Cove, no Maine. Escolhi a cidade folheando um atlas de estrada. O nome soava como algo que minha avó teria gostado. Não fui visitar antes. Fiz entrevista por telefone. 2 dias depois, me ofereceram um emprego, $51.200 por ano. O mesmo salário de sempre. O salário que eu já tinha decidido continuar tendo. Meu pai ligou uma vez em junho. Eu deixei cair na caixa postal. Ele pediu pra gente se encontrar, só nós dois, pra tomar um café. Disse que tinha coisas pra falar. Ouvi a mensagem 3 vezes. Depois escrevi um e-mail. Pai, eu não vou parar de amar as pessoas que você deveria ter sido, mas não posso continuar escrevendo essa história por você. Cui disse. Eddie. Não enviei nenhuma das versões em que eu tentava explicar mais. Não enviei a versão em que eu perdoava. Eu não conseguia mentir para ele, nem ali. Arrumei o que coube no carro. E coube tudo. O primeiro café que tomei no Maine foi o pior café da minha vida. E eu ri em voz alta no estacionamento. Foram 2 dias dirigindo por New Hampshire, pela borda de Vermont, subindo devagar até o Maine. O Subaru já tinha um ruído estranho na 4ª marcha, algo que eu vinha fingindo não estar piorando há 3 anos. No banco da frente, ao meu lado, estava o casaco amarelo de milho da minha avó, dobrado. Eu não consegui colocá-lo em caixa nenhuma. Parei num posto de estrada, já ao sul de Augusta.
O café vinha de uma máquina que parecia ter sobrevivido a outra década. Comprei um copo. Bebi. Era objetivamente horrível. Fiquei no estacionamento e comecei a rir um riso de verdade, desses que não aconteciam comigo há mais de um ano. Um homem enchendo o pneu do carro ao lado me olhou como se eu tivesse enlouquecido um pouco. Cheguei a Nevorikov no fim da tarde. A cidade era pequena do jeito que cidades pequenas são, uma rua principal, um correio, 2 restaurantes, uma loja de ração que virou loja de lã, uma padaria que não abria às terças. O chalé que eu aluguei ficava num morro a cerca de 1,5 km dali. Madeira cinza, varanda gasta, 2 cadeiras de balanço, uma delas sem um dos suportes. O dono tinha deixado a chave debaixo do vaso de flores, como prometido. Eu destranquei a porta. Entrei. E fiquei parada no corredor. O chalé tinha cheiro de cedro misturado com mar. Estava vazio. E silencioso daquele jeito que só casas recém-chegadas na sua vida conseguem ser. A cozinha tinha um fogão de ferro antigo que eu ainda não sabia usar direito. A sala tinha uma única janela virada para o Atlântico e um assoalho levemente irregular, que rangia em pontos específicos quando eu atravessava. Levei o casaco amarelo de milho da minha avó até a sala e deixei sobre o braço da única poltrona que já estava ali uma poltrona verde, de encosto alto, deixada pelo antigo inquilino. A manga caiu sobre o braço do jeito exato que caía na cadeira da cozinha dela. Fiquei olhando aquilo por um tempo longo demais. Naquela mesma noite, quando abri a caixa de correio, tinha um único envelope. Letra da Mag. Dentro, um cartão e uma carta curta. Edi. A Silvia sabia que você ia parar num lugar assim. Ela me disse isso há 10 anos. Falou, a Edi é uma pessoa de costa. Só ainda não percebeu isso. Bem-vinda em casa. Mag. Em junho do ano seguinte, eu já tinha uma turma de 4ª série numa sala virada pro Atlântico e um gato amarelo que tinha certeza de que o casaco da minha avó era dele. A escola era um prédio de tijolos de 1936, com pisos que rangiam em 8 pontos específicos, todos muito bem conhecidos pelos meus alunos, que aprenderam a desviar deles no caminho até o apontador de lápis. Minha turma tinha 18 crianças. Uma delas era a Rose, uma menina quieta que não falava em trabalhos em grupo. Eu não forcei. Dei tempo. E dei a sábados para ela em forma de conversas de 20 minutos depois da aula, às terças-feiras. Em maio, ela começou a levantar a mão. Em abril saíram os primeiros prêmios do fundo de bolsa Silvia Usher, 47 alunos. Eu li cada inscrição. 2 eram filhos de crianças que tinham passado pelo programa de leite de Brier Hollow, o mesmo programa que minha avó sustentava muito antes deles nascerem. Chorei em silêncio nas 2 pastas. E assinei as 2 aprovações. A Mag veio no começo de junho com um pote de geleia feito do próprio jardim. Ficou 3 dias. Sentava na minha varanda, lia um livro de bolso e falava só o necessário. Tinha 80 anos, mas parecia alguém que tinha decidido chegar aos 100 por pura teimosia. Em 14 de julho, meu pai me mandou um cartão de aniversário. Primeiro em 10 anos. Era genérico, feliz aniversário, filha. Dentro, com a letra apertada dele. Espero que esteja bem. Não respondi. Também não rasguei. Guardei numa gaveta da cozinha. Não sei porquê. Acho que um dia vou entender. O gato apareceu no fim de junho. Amarelo, magro, com uma orelha rasgada e um olhar desconfiado, como quem já tinha sido enganado por gente demais. Ele entrou pela porta de tela que eu não tinha fechado direito. Subiu direto no casaco amarelo de milho em cima da poltrona. E dormiu. Eu não tive coragem de tirá-lo dali. Passei a chamá-lo de Cater. Ele dormia no casaco todas as noites. E toda manhã eu tinha que pedir permissão para ele se eu queria usar de novo. Ele me olhava com um único olho amarelo semi-aberto, como se tivesse herdado alguma memória antiga diretamente do casaco e apenas tolerasse eu usar aquilo por empréstimo. Num sábado de agosto, sentei na varanda que agora era minha e escrevi uma carta que não precisava ser enviada. O sol estava descendo sobre a baía. E ele estava descendo cerca de 10 minutos mais tarde do que descia atrás do morro da minha avó. Eu tinha começado a reparar nisso sem motivo nenhum. Naquela noite, fiquei os 10 minutos inteiros olhando.
Do jeito que a gente fica até o final dos créditos de um filme que não quer terminar. A carta era para ela. Falei da sala de aula, da Rose, dos 8 pontos do piso que rangiam, do dia em que o diretor levou rosquinhas, do catê e do casaco, e daquele jeito que ele me encarava como se fosse o verdadeiro dono daquilo. Contei que tinha entendido uma coisa. Que eu não tinha ganhado por causa do dinheiro. Porque o dinheiro agora existia e a maior parte dele nem era minha, e nunca seria. Eu tinha ganhado porque eu tinha aprendido a ficar. A ficar em silêncio com alguém que estava indo embora. Porque eu tinha ido ao sábado sem precisar de motivo. Porque eu tinha guardado o cheque na bolsa em vez de jogar no fogo. Porque quando ela me perguntou, em outubro, no jardim, o que eu faria com $1.000.000, eu respondi que compraria marcadores de quadro branco para os meus alunos. E ela tinha me olhado como alguém olha uma resposta que esperou a vida inteira para ouvir. Eu dobrei a carta. Coloquei dentro da pequena caixa de madeira que ela mantinha ao lado da cadeira na véspera de Natal, a mesma caixa que eu tinha trazido comigo pro Maine. Fechei a tampa. Levantei. O Cater, pela janela aberta, me olhou com aquele desprezo paciente de quem já estava pronto para jantar. Já vou, eu disse. Entrei. Se essa história chegou até você, se em algum momento da sua vida existiu alguém que te amou mais do que você soube receber, me conta nos comentários. Diz o nome dessa pessoa e o que ela te ensinou sobre gentileza silenciosa. Eu leio tudo. E carrego com você. E se você quiser ouvir outra história sobre limites, herança e mulheres que escolhem ir embora em vez de ficar, a próxima já está na descrição e começa com outro cheque. Vem comigo.